Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, toda trabalhada no coque, inspirada na Assembleia de Deus, para conversar com vocês sobre usos e costumes. Se você assistiu algum dos meus vídeos anteriores, você já sabe, porque eu já repeti algumas vezes, eu cresci na Assembleia de Deus. Então, os usos e costumes da Assembleia de Deus foram aqueles que eu cresci aprendendo e praticando. Há alguns anos atrás, no começo da minha trajetória na fé, quando eu ainda era uma criança, a Igreja Assembleia de Deus aqui na minha cidade era uma das igrejas mais rígidas que existia. Hoje em dia as coisas já mudaram bastante. Hoje talvez a mais rígida que existe aqui na minha cidade seja a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Basicamente era como se a gente tivesse uma cartilha com uma lista enorme de coisas que a gente não poderia fazer. Coisas como cortar ou pintar o cabelo, passar qualquer tipo de maquiagem, pintar as unhas. As mulheres não poderiam usar calça. Também existia uma ou outra regra para os homens. Por exemplo, usar short. O homem jamais poderia usar short. Se o irmão fosse visto de short andando na rua, ele com certeza seria indagado se estava desviado. A grande maioria das regras era para as mulheres. Nada de joias, brincos, colares, pulseiras. Fazer a sobrancelha, jamais. Nós sabemos, irmãos, que às vezes, quando uma coisa é proibida, ela se torna mais atraente. Eu lembro de quando eu estava estudando no ensino fundamental, de falar para minha mãe, mãe, é preciso que a gente vá para a escola de calça. E minha mãe dizia, você não vai de calça, você vai de saia, porque você é crente, você não vai usar calça. Eu não esqueço dos congressos de jovens. Nós nos organizávamos, íamos para outra cidade participar daquela festividade, e era uma alegria, uma felicidade. E as meninas das outras igrejas já estavam usando maquiagem, fazendo sobrancelha. E o nosso clubinho lá, todo natural, né? Deus me fez assim, tô aqui assim. E a esposa do pastor lá, toda orgulhosa da gente. Gente, eu e as meninas estavam assim, inconformadas, com raiva, porque a gente não podia fazer nada, não podia passar um lápis no olho, não podia ajeitar a sobrancelha. E a gente estava lá inconformada, enquanto a mulher do pastor estava lá, toda paba, como diz o cearense. E a gente lá revoltada. E manifestar qualquer tipo de insatisfação seria totalmente inviável. Seríamos o quê? Taxadas de as rebeldes. Eu lembro da época em que a mulher do pastor proibiu a gente de usar vestido balão. A justificativa: as ralés de Fortaleza usavam. Meu Deus! Falando abertamente para vocês sobre tudo isso, eu acho que algumas coisas são coerentes. Outras eu considero um total exagero. A Bíblia nos ensina que, como cristãos, nós devemos fazer a diferença. Devemos nos destacar do mundo. Somos santos, separados. Então, todo o nosso comportamento deve ser com decência e ordem. Eu não costumo usar brincos ou joias, a minha orelha nem é furada. Não costumo usar colares, mas eu gosto de pulseiras, anéis. Eu não acho, irmãos, que seja pecado usar colares, brincos, joias. Eu usaria sim em uma ocasião especial. Não uso no meu cotidiano porque é de mim mesmo, eu que sou assim mais simples. Mas não julgo se você usa, até porque, deixa eu mostrar para vocês aqui um texto. Olha só, Ezequiel capítulo 16, a partir do verso 10, diz assim: também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste adornada de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste de flor de farinha, de mel e azeite, eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Você acha que se Deus considerasse pecado usar algum tipo de joia, ele ia fazer isso com a igreja? Ele está falando aqui de Israel. Esse texto aqui tem muita profundidade, tem muita coisa para se falar e não é o caso agora. Então, para mim, seria fora de lógica você atribuir um pecado a algo que Deus está aqui com um texto tão lindo falando sobre Israel, de toda a beleza que Israel tinha, que chegou a ser rainha das nações,
que Deus foi lá e enfeitou e fala até de pendente no nariz. Então, para mim, não é pecado usar joias. Eu não uso porque é de mim mesma. Não considero você que está usando um brinco ou um colar que você esteja pecando. Para mim, arrumar o cabelo, usar uma maquiagem, fazer as unhas, se arrumar, isso não é pecado. O pecado, ele está onde você começa a ser prejudicado no seu processo de santificação. Pecado é a transgressão da lei. Nós precisamos entender a palavra de Deus, precisamos estudar a palavra, entender sobre lei, sobre usos e costumes, o que é a doutrina de Cristo, o que é a doutrina de homem. Eu gosto de maquiagem. Eu não me maqueio para gravar os vídeos porque demora um tempo para a gente se maquiar. Então, se eu for perder esse tempo me maquiando e depois gravar o vídeo, já que eu estou aproveitando uma oportunidade para gravar o vídeo, não vai dar tempo eu gravar nada, porque eu vou perder tempo fazendo maquiagem. Ainda bem que o Instagram tem uns filtros que ajudam muito a economizar o tempo. Para encerrar aqui o vídeo, irmãos, eu gostaria de trazer o texto de 1 Pedro capítulo 3. Quero ler a partir do verso 1, que diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado dos cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. No meu entender desse texto, o apóstolo Pedro não está aqui trazendo uma proibição às mulheres, mas sim um conselho de prioridade. A sua beleza não pode estar no exterior, ela tem que estar no interior. E isso é óbvio, irmãos. Quando nós somos cristãs, nós devemos ter uma beleza interior, maior do que a exterior. Claro, irmãos, que a beleza é importante. O que é belo é admirado. Eu acho que como o cabelo ele é a moldura do rosto, ele fica bem mais bonito solto ou com um penteado. Mas aí se você tá de coque, o que é bonito em você? A palavra de Deus. Tá de coque, sem joia, mas tá falando de Jesus. Aguenta aí esse meu sotaque. Então, irmãos, alguns usos e costumes eu carrego para minha vida. Não vai encontrar a Mariana por aí de short. A Mariana não vai sair por aí usando uma camiseta de alcinha fina. É costume da Assembleia de Deus que eu aprendi e eu sigo com isso para sempre, porque é bom, é agradável. E a gente continua, né? As mulheres precisam ter muito cuidado com as suas vestimentas. Muitas vezes a mulher está até bem vestida, mas no seu caminhar ela se torna muito provocativa. Então ela precisa vigiar não só na vestimenta, mas também no seu modo de caminhar, no seu modo de falar. Enfim, são muitas coisas que nós podemos vigiar no nosso comportamento, no nosso cotidiano, sobre usos e costumes. Mas tudo nós temos que trabalhar usando a palavra de Deus e com decência e ordem, para que nós possamos estar obedecendo a Deus com sabedoria. Vou encerrando por aqui, o celular está descarregando, não dá mais para ficar falando com vocês, já falei muito, mulher fala demais. Até a próxima.